Muito bom. Você está preparado? Você está preparado? Apóstolo Daniel López, Pastor Daniel Lopes, pastor y líder de esta casa, pastor e líder dessa casa, filho amado juntamente con Ana, filho amado juntamente com y Ana, que han sido responsables que tem sido de responsáveis todo lo que você ve aquí. por tudo que você vê aqui. Han ralado para caramba. Tem ralado pra caramba. Todo el equipo ha ralado. Toda a equipe tá ralando aí. Olha esa mesa gostosa Olha ahí. que mesa gostosa. Ni Salomón en toda su gloria tuvo una mesa de esa. Uma cascata de vinho ali, ó. Cara, olha la caixa de ahí, ve. Olha esse Cascata negócio de aí. vinho. Salomón era coitado al lado de você, cara. Salomão, coitado, perto de você, irmão. ¿No acredita? Não acredita? Salomón es de la primera gloria, você es la segunda de la casa postrera. Salomão é a primeira glória, você é a segunda glória, a casa profética. No tem gloria mayor que esa. Não tem glória maior que essa. La tierra A terra está cheia está cheia del conhecimento da gloria. do conhecimento da glória. Si você não conhece Se você não conhece, la gloria no te posee. a glória não te possui. Llega. Chega. Levante su mano aquí. Levante sua mão aqui. Amado Dios y Padre Celestial, nós somos gratos por la vida de Daniel, de Ana, de sus filhos, de los levitas que você levantou en casa. Amém, Jesus. Y digo ainda más, de los adoradores. Porque los levitas matan, los adoradores dan vida. Sharabamanena estocoi. Robo no moy. Que el león que estén dentro de Daniel pueda bramar, pueda falar muy alto. Que tu palabra, la esencia, vos es la esencia eterna, venga a refletir nuestro espíritu de Daniel y él pueda falar aquello que vos está falando no trono do Pai. Yo quiero oírte bramar, Pai. Yo te quiero conocer como león. Yo te quiero conocer como hombre, como águia. Yo te quiero conocer como cordeiro. Yo te quiero conocer en todas las fases que vos tem. Mas você sigue siendo o Hashem eterno Adonai de nuestra vida. Por eso no somos gratos, Pai. Y entregamos a este varón en tus manos, que ahí fica seguro, en nombre del Mashiach. Amén. Eu agradeço. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Amém? Vocês estão felizes em estar aqui? Primeiro, pode sentar-se, queridos. Queria agradecer ao pessoal. Na verdade, são essas equipes que você está vendo estar trabalhando. Eles é que estão ralando muito, na verdade. Nesse tempo de restauração de todas as coisas, Deus nos deu pessoas muito preciosas. E esses irmãos que vocês estão vendo servindo a vocês, eles estavam com uma expectativa muito grande no coração. Então vocês podem ver que, e pelos frutos se conhece a árvore. O pastor Ademir estava me falando ali que aquilo que você é não dá para disfarçar, qualquer hora aparece. Então, na verdade, o que vocês estão vendo e já perceberam é a essência deles. Eles estão amando servir a vocês. Amém? Então, aplaude a Jesus mesmo, com força, pela vida deles. Amém? Eles realmente são muito preciosos. Eles são tão preciosos que as escamas dos meus olhos caíram o ano passado, para poder enxergá-los. E você, além dos números, você precisa enxergar as pessoas. Então, a preciosidade deles me fez enxergar. Então eu quero agradecer por eles me fazerem enxergar que pessoas são muito mais do que números. Que pessoas são muito mais do que coisas. Muito mais importantes. Amém? Agradecer por esse privilégio de receber vocês aqui. Vocês nos
nos dando um privilégio. Para nós é um privilégio receber as igrejas. Ontem eu estava aqui parado, vendo, falei, meu Deus, que alegria poder receber aqui gente de tantos lugares. E também poder falar às nações através da... E eu estava pensando nisso, falei, receber esses irmãos aqui, esses pregadores, esses homens de Deus, ministros, tanta gente de tanto lugar. Eu falei, meu Deus, que privilégio enorme de poder receber aqui. Nós é que somos abençoados e enriquecidos com vocês aqui. Amém? Agora a comunidade local vai aplaudir a Jesus pela vida de vocês. Amém? Estamos privilegiados. Estamos muito privilegiados em poder receber vocês aqui, muito mesmo. E a gente prospera, né, irmão? Quando a gente semeia, a gente prospera. Interessante que nós ganhamos a oferta essa cobertura, ela foi, na verdade, ofertada nas nossas vidas, né? Quando nós falamos que, imediatamente quando nós abrimos para fazer a convenção, um irmão da comunidade recebeu uma bênção financeira, algo que desatou na vida dele, e ele fez uma oferta um pouco maior, né? Quando acontece essas coisas, você faz uma oferta maior, né? Você faz uma oferta, aquelas ofertas que os pastores gostam também, né? Nós gostamos de todas, mas essas ajudam bastante, né? E aí ele fez essa oferta. Então, quer dizer, a gente semeia, mas na verdade a colheita ela é natural e acontece. Amém? Amado, abre sua Bíblia que eu tenho um problema. Eu estou com um problema sério, porque tanta gente boa já pregou, né? E aí, meu irmão, eu fiquei pensando assim, ainda bem que o Espírito Santo é criativo e a palavra não se esgota, porque agora você fica procurando algo para você falar. Camarada, ontem foi pancada para todo lado aqui. Na hora que o irmão, no final da noite, falou assim, vamos ficar de pé, eu não conseguia ficar de pé, porque era só na canela, direta, pancada para todo lado. E aí eu falei, meu Deus, amanhã eu tenho que falar, e ainda o apóstolo vai assumir a palavra daqui a pouco. Você também teve esse... Mas é bom isso. É bom porque ele vai consertar daqui a pouco. Ele vai consertar o estrago. E tem uma outra coisa boa, é porque enquanto eles estavam pregando, Deus dá um monte de sermão. Você começa a dar Ctrl+C, Ctrl+V numa coisa aqui, outra ali, e você começa a aprender. Mas eu quero, na verdade, nessa manhã, encerrando aí, o apóstolo vai encerrar fazendo os reconhecimentos, mas eu quero contar uma experiência minha, irmão, né? Vou usar aqui um texto bíblico, mas eu quero também fazer como alguns pastores fizeram ontem, eu quero contar a minha experiência de techuvá ministerial, ok? Amém, queridos? Então abra aí em Isaías no capítulo 6. Isaías no capítulo 6. Quando, na verdade, esse texto me foi dado durante a conferência para falar de techuvá. Vamos pegar a partir do versículo 6. E diz assim, no ano da morte do rei Uziaú, eu vi Adonai sentado sobre um alto e elevado. A orla do seu manto preenchia o templo. Isaías 6, 1. Israfim estava sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamavam uns aos outros. E aqui eu gosto dessa versão porque ela diz assim, mais santo que a maior santidade é Adonai Tsevaot. A terra inteira está repleta da sua glória. Os batentes da porta tremeram ao som de seu grito, e a casa ficou repleta de fumaça. Então eu disse, ai de mim, também estou condenado, pois eu, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros,
vi com os meus olhos o rei Adonai Tisvaot. Um dos Israfim voou até mim com um carvão em brasa na mão, retirada do altar com uma tenaz. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: eis que isto tocou os seus lábios, sua iniquidade foi embora, seu pecado foi expiado. Aleluia. Então ouvi a voz de Adonai dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Respondi: estou aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a esse povo: sim, vocês ouvem, mas não entendem. Com certeza veem, mas não chegam ao ponto principal. Faça o coração desse povo ficar lento como um gordo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles. De outra forma, eles enxergariam com os olhos, escutariam com os ouvidos, entenderiam com o coração, poderiam se arrepender e seriam o quê? Curados. Então eu perguntei: até quando, Adonai? E ele respondeu: até que a cidade se torne ruínas desabitadas, casas sem presença humana, e a terra seja completamente devastada, até que Adonai leve o povo para longe, e a terra se torne uma vasta desolação. Se rasgar mesmo 1/10 do povo, ele será devorado novamente. Mas, com o pistache ou o carvalho, dos quais o tronco vivo, depois da queda dos galhos, a semente santa será o seu tronco. Aleluia. Diga comigo: a semente santa será o seu tronco. Cadê o pessoal do louvor? Eu queria cantar apenas uma música rapidamente. O pessoal aí, vamos lá. O que é que os anjos veem? Ok? Cariocas não gostam de dias nublados, né, irmão? Aqui, ó, eu estou mais carioca do que paulista. Virou o clima, resfriado querendo pegar. Obrigado. O que é que os anjos veem? Garante essa música. Você conhece bem, tem sido muito cantada. E vamos refletir um pouco nessa letra. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. É que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm,
que nos fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm e fazem cantar Santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Uma vez quando eu estava cantando essa música, eu perguntei a mim mesmo, eu falei assim, por que é que quando nós cantamos esta música, nós falamos nós perguntamos o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar, e a pergunta que nasceu no meu coração foi, por que é que a gente não se prostra? Me parece que existe uma distância entre aquilo que cantamos e às vezes até aquilo que nós pregamos e a praxis e a prática da nossa vida. E aí, obrigado, queridos. Eu comecei a perguntar o porquê que isso acontece. Techuvá, pelo que eu ouvi os pastores pregarem, é uma volta. E a maior pergunta que foi feita aqui é voltar a quê? E eu comecei então a pensar em voltar à essência. Nós temos uma essência. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele transferiu para nós a sua essência. Então nós temos a essência de Deus. E o que faz, algum perfumista aqui, por favor? Alguém que faz? O que faz um bom perfume é a sua essência. Então nós recebemos a essência de Deus. Quando Deus então soprou a vida em nós, a vida dele, nós passamos a fazer parte da mesma essência do Senhor. A essência dele é a nossa essência. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos o caráter de Deus como humanidade, ele foi colocado em nós. Aquilo que Deus é como pessoa foi colocado em nós. Caráter esse deturpado pelo pecado. Então a nossa volta hoje é voltar a nós parecermos com o modelo. Eu ia até falar de coach, mas ontem o Lafayette, eu ia até vender umas sessões de coach hoje, mas ele falou que tem que ser menos coach. Mas não dá para você ser menos daquilo que você já é. Eu não sou coach porque fiz um curso. Eu sou coach porque coach é um treinador, é um desenvolvedor de pessoas. Então eu sou desenvolvedor de pessoas desde quando foi escrito no céu. Então você não pode ser menos daquilo que você já é. Lafayette, essa foi para você. Eu vim de casa falando assim, eu vou pegar ele de qualquer jeito.
texto diz, eu vi. Essa só foi para pegar ele, agora eu vou voltar para o texto. No ano da morte do rei Uzias, diz Isaías capítulo 6. E a morte de um rei, muitas vezes anuncia um tempo de dificuldade de transição. Por isso que é um texto de um fato histórico muito importante, Isaías 6. Porque é tempo de transição para a nação do povo de Deus. E acontecer uma transição. E essa transição poderia ser muitas vezes o quê? Ruim historicamente. Quando um rei morre, você não sabe que tipo de rei vem o quê? Depois. Mas na verdade, o rei Uzias, ele representava algo. O rei Uzias, ele foi alguém muito bem sucedido nas guerras, em estabelecer paz. Lá em 2 Crônicas você pode ler isso, não dá tempo para nós desenvolvermos isso aqui agora e nem é o nosso objetivo. Depois você pega sua Bíblia, você é um bom bereano, você vai consultar tudo. Depois você vê. Então ele foi muito bem sucedido. No livro dos reis você encontra, em Crônicas, no capítulo 15 você encontra isso. Bem sucedido no que diz respeito a guerras, bem sucedido no que diz respeito a estabelecer paz, bem sucedido na administração. Aliás, ele era um bom coach. Ele era um bom coach. Ele era bem sucedido nisso. Só que o rei Uzias, ele esqueceu a essência do seu nome. E Uzias, que também às vezes era chamado de Azarias, e Azarias significa o Senhor ajudou. Diga comigo, o Senhor ajudou. A quem o Senhor ajudou? Ele caiu na próprio erro daquilo que era a essência do seu nome. Porque ele não deu glória a Deus. Ele foi um rei altivo. Ele foi um rei soberbo. Ele foi um rei que achou que conquistava tudo com as suas próprias mãos. E o nome dele dizia, a quem o Senhor ajudou. E o nome convoca a sua vocação. Primeiro o Senhor chama, e nesse chamado está o quê? A sua vocação. Ele te chama para cumprir a vocação. Então a vocação de Uzias, do rei Uzias, era o quê? Saber que o Senhor é quem o ajudou. Mas ele esqueceu a sua essência. E ele começou então a dar glória a si mesmo. E além disso, ele acumulou funções. Ele fez o quê? Algum pastor que já acumulou funções? Ontem eu vi aqui. O pessoal varreu, tal. Só que o rei, ele não podia ir ao templo fazer o quê? As ofertas de um sacerdote. E ele fez as duas coisas. E ele ficou leproso. E a glória que ele queria, ele não teve nem na sua morte. Porque ele não pôde ser enterrado entre os reis. Porque ele era o quê? Leproso. Aquele que busca a sua glória, nem na sua morte terá glória. Essa é a verdade. Por isso que o texto começa falando da morte do rei Uzias. Alguém que quis o quê? Receber glória para si mesmo. Alguém que esqueceu sua essência. Ou seja, que o Senhor ajudou ele. E o texto depois tem um outro versículo que diz o quê? Isaías. O Senhor é? O que significa Isaías? Senhor é a salvação. Mas note que Isaías tem uma visão, diga visão. Porque as mudanças e as transformações na nossa vida acontecem quando nós vemos. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós ficamos criticando. Eu não estou falando aqui que nós vamos cair, o apóstolo Vitor gosta de dizer o reteté gostoso, né? Reteté gostoso.
Mas nós temos que tomar um cuidado nesse tempo, porque a gente está também transformando uma geração de intelectuais, achando que tudo acontece na sua própria mente. Eu estudo um pouquinho de neurociência. Nós estamos transformando essa geração pior do que a outra. A outra acreditava em tudo. Essa não acredita em absolutamente nada. Apesar de cantar, apesar de pular, acha que pode conquistar todas as coisas pela sua própria força. Então nós temos que tomar muito cuidado, muitas vezes, em ficar só criticando, porque algumas experiências dessas, que nós chamamos hoje de reteté, foram experiências marcantes na vida das pessoas. Então nós não podemos simplesmente criar um novo método. Linguagem do reino, pelo que eu tenho aprendido dos meus apóstolos, não é uma nova metodologia. Nem é, meu querido, um novo modismo. Senão não tem techuvá. Modismo passa, techuvá marca a sua vida para sempre. Não que nós não temos que ter discernimento nesse tempo. É claro, nós vivemos tantas coisas. Às vezes não é nem discernimento, é pé atrás, irmão. Aqui muitas vezes o que você está chamando de discernimento é o seu pé atrás de tanta coisa que você viveu. E nós temos que tomar cuidado, irmão. Porque senão nós vamos esquecer aquele que nos ajudou. Quem me ajudou de sair de onde eu estava foi aquele que me fez ver uma experiência sobrenatural. Existe sim experiências sobrenaturais. Existe sim. O reino, ele não é um reino intelectual. O reino é um reino sobrenatural. Porque ele não depende de você. É o Senhor. A sua salvação, ela foi sobrenatural. Você por si mesmo não podia ver o Senhor. É a graça dele que fez você ver. E aí agora, não vou eu não estou criticando ninguém, é o que eu tenho ouvido. Eu fui lá em Fortaleza, enviado pela Aliança. E as pessoas então estão pegando algumas pregações aqui e ali. E não estou entendendo, na verdade, a essência. Nem eu, talvez não entenda tudo isso, mas o mínimo que eu entendi, eu estou vendo isso. A essência não vai ser agora a gente ficar criticando todo mundo. Porque na verdade, quando há 6 anos atrás, o Senhor começou a fazer uma techuvá na minha vida, meu irmão, uma experiência num lugar, num congresso profético, o Senhor disse assim para mim: ligue para sua casa, ligue para sua mulher, ligue para os seus pastores e diga que eu vou fazer, que você vai fazer uma mudança no seu ministério. Você vai reinventar o seu ministério. E a primeira coisa que Deus me falou foi assim: tudo que eu te disser, diga ao seu povo. Como que eu vou falar? Está tudo tão tranquilo? A igreja está lotada? Está tudo cheio? Estou bombando? Você diga lá, diga tudo que eu te disser, você diga. E eu disse, a primeira coisa que Deus me disse foi: diga ao seu povo que a obrigatoriedade não revela o amor. E aí eu cheguei aqui numa reunião, todo mundo lotada. Eu cheguei aqui numa reunião, todo mundo ficou assustado. Eu falei: gente, para. Porque a obrigatoriedade não revela o amor, gente. A segunda palavra que ele me disse foi: liberte o seu povo. Mas de quê? Do faraó que é você. Deixa o meu povo ir. Quem que ouviu isso? Eu reuni os pastores, líderes,
Tínhamos uma sala, eu tinha vários líderes. E eu disse assim, gente, vocês estão livres. Liberto todo mundo. Talvez você diga assim, não, só Jesus pode libertar. Mas não foi Jesus que escravizou, fui eu. Liberta sou eu. E eu disse, estão livres. Virei para o pastor, uma das igrejas, e falei assim, fique livre, dá aqui. Se você não quer voltar domingo lá para a igreja, beleza, você é livre. Mas, irmão, em sua consciência eu não faria aquilo. Eu tinha que ver algo. Por isso que Paulo fala aos Efésios e fala para a igreja. Ali a igreja. Ontem foi falado aqui que a carta aos Efésios é a carta mais power para as igrejas. Fala muito de Jesus. Mas ela é uma carta direcionada muito forte a quem quer viver uma igreja segundo Jesus Cristo. Paulo diz assim, iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do coração para quê? Para que você veja. Para que você veja qual é a altura, qual é a largura, qual é a profundidade do amor de Deus. Isaías, alguns dizem que nesse texto, capítulo 6, ele começou o seu ministério. Alguns discordam disso. Mas que a partir deste momento, Isaías começou a trazer uma revelação profunda de quem era o Messias. Porque só pode trazer uma revelação profunda de quem é o Messias quem vê. Se você não vê, se você não tiver os olhos iluminados do seu coração, você não consegue falar com profundidade, é forçação de barra. E aí você precisa arrumar argumentos. Queridos, eu fazia parte de um método. Alguém aqui disse ontem assim, nós não vamos ficar botando a culpa nos outros, mas botamos ontem aqui. Nós fizemos isso ontem aqui. Eu vivia num método, mas o problema não era o método. O problema era o orgulho do meu coração. O problema é que nem dinheiro, irmão. E tem gente que fala de dinheiro. Não há problema, dinheiro é uma moeda de troca, é uma espécie, é um papel. Dinheiro não tem poder, o problema é a essência que está dentro de você. Dinheiro só alimenta, o método só alimentou o que já estava dentro de mim. O método só alimentou a vaidade, o orgulho que já estava lá dentro, da essência que eu perdi lá do Éden. Então você precisa entender que Techuvá é a volta para a essência de tudo que o Pai é. Techuvá não vai parar nunca, até que nós sejamos plenos daquele que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque senão você vai achar que você criticou um métodozinho aqui ali, parou aí. Não parou aí, vai ser até você parecer com o Messias, vai ser até parecer com Cristo. Não é o método, irmão, é a essência. A essência que foi deturpada lá no Éden, que não parecia com Deus. Comigo foi assim, talvez não seja a sua experiência, mas essa foi a minha. Quando falamos que não vamos criticar ninguém, não critiquemos ninguém. Só olhe para dentro de si mesmo, porque você só pode mudar a você mesmo. Lafayette, você é um pouquinho coach agora. Você só pode mudar a você mesmo. Ninguém pode mudar ninguém. Só. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso que Isaías, naquele exato momento, saiu um rei que deu glória a si mesmo, que profanou o templo.
Isaías tem uma experiência. Ele começa dizendo assim: eu vi. Para mudar, tem que ver. Tem sim que ter uma experiência. Pessoas estão com medo de experiência. A transformação da sua mente foi uma experiência. Sabe por quê? Porque hábitos se mudam devagar. Mas existem coisas na sua vida que foram mudadas radicalmente, que foi a sua consciência. Pum! Existem pessoas lutando para mudar a consciência. Jesus veio e mudou a sua consciência. E mudou a tua essência. E você agora é amalgamado com Cristo. O que é amalgamado com Cristo? É uma mistura que você não dá para mais, não dá para dizer quem é quem. Mas vocês têm que ver, irmão. Vamos parar de falar contra experiência, porque nós estamos gerando incrédulos. Vamos falar sim contra aquilo que é exagero, meninice. Mas tudo na nossa vida é sim uma experiência sobrenatural. O problema também não é a teologia. A teologia, o problema dela é que ela usa o método científico, que é aquele que parte do homem provar as coisas. Testa, deu errado, não deu. Testa, deu errado, não deu. E do homem contestar uma hipótese. Então parte do homem para Deus. Nunca uma teologia pode ser firmada de quê? Do homem para Deus. Porque ela vem de Deus. É a revelação de Deus para nós. Então, Isaías nos deu uma teologia que vinha de uma visão real da pessoa de Deus. E ele disse assim: eu vi aquele que é a maior das santidades. Por que maior das santidades? Porque o ambiente celeste, a atmosfera celeste, a realidade do reino dos céus, de onde veio a nossa essência, é uma realidade, o quê? De santidade. Por isso que ele viu uma experiência sobrenatural que se transformou uma experiência histórica, porque ele começou a profetizar o que ele viu. Ele então, nós falamos, pregamos, e eu também, mas se não vermos, se os olhos do coração não forem iluminados, nós vamos criticar e não seremos transformados. E tanto querer quanto efetuar, diz a palavra, não vem de mim, não vem de você, vem do Senhor. Vem do Senhor. Vem do Senhor. Vire para a pessoa do teu lado. Vem do Senhor. É por isso que nenhum teólogo consegue definir Deus. Porque ele está querendo de algo que parte o quê? Dele. E não parte dele. Eu tinha estudado teologia há 4 anos. Melhor 5, né? Eu estudei 5 anos. E depois eu fiz revalidação do meu diploma. Reconhecido pelo MEC, né? O que se importa? Nada. E por que não? Porque
Porque se os olhos do coração não forem iluminados, querido, precisamos da experiência, gente. Eu vivi foi uma experiência. Eu tenho 24 anos de ministério. Quando o apóstolo Victor lá em São Paulo colocou a mão, me abraçou, eu estava sentado, eu só chorava. Aquilo foi uma experiência. Por que estamos falando contra a experiência? Vamos nos tornar dependentes de nós mesmos. Isso eu já estudo já como coach. Eu não quero depender de mim mesmo, porque quando eu dependi de mim, eu só fui burrada. Mas lá atrás, quando eu comecei o meu ministério, essa é a minha chamada, não estou falando que eu sou mais espiritual ou que você tem que orar mais, nada disso não. Mas essa era a minha chamada e é até hoje. Eu tenho uma chamada para ficar na presença de Deus. Mas eu criei uma estrutura que me prendeu, agora estou querendo me livrar dela. Eu tenho uma chamada para ficar na presença de Deus hora após hora, ok? Essa é a minha experiência. Eu não dependia de mim mesmo. Mas se agora que meus olhos foram iluminados, eu vi que na verdade eu estava fora da essência. Aliás, teve uma vez que eu e Ana sentamos, nós ficamos olhando um para o outro assim, esse negócio que a gente está vivendo não é evangelho não. Ela chorou. E tomada profeticamente, ela disse assim, não era ela que estava falando. Eu sei que não era. Foi uma experiência, para quem tem arrepios quando fala experiência. Foi uma experiência. Existe o conhecimento chamado conhecimento empírico. Experiência. O Messias se manifestou de experiência em experiência. Atos. A igreja vivia de experiência em Paulo, o maior escritor das cartas. Não sei se no meu corpo ou fora dele. Só sei que eu fui. João se achava na ilha de Pátimos e recebe uma ou de cima ou um fluir que nem ele podia explicar de revelação e profecia. Experiência, gente. Igreja, não é pecado falar, não. Vi o Senhor assentado alto e sublime trono. E diante dessa transição de um rei que profanou o templo, eu vi aquele que é maior de todas as santidades. Se você pode glorificar Ele, levante sua mão ao céu e diga santo, santo, santo. Vamos lá, diga santo, 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 santo. Vamos até você ver de verdade. Santo, santo, santo. Eu não sei quem foi que pregou ontem aqui sobre a permissividade. Nós só vamos deixar de ser permissivos quando a gente vê quem é o Senhor. Senão você não deixa. Senão você usa a frase. Isso aí não tem nada a ver. Alguns usam para coisas um pouco mais cabeludas. Outros para coisinhas menores.
Mas as coisinhas menores você sabe muito bem. São raposinhas que entram e que são muito piores do que as maiores. Mas todo mundo diz. Aliás, a gente lida com o pecado dos outros como a gente não gostaria que lidasse com os nossos. Os nossos a gente quer misericórdia, no dos outros a gente quer justiça. Então a gente só vai realmente se ver a essência. Isaías viu a essência. Amém? Diga comigo, Isaías viu a essência. Quando o apóstolo Victor colocou a mão em São Paulo aqui assim, irmão, meus olhos fizeram assim, ó. Eu compartilhei com a esposa. Eu falei assim, eu não sei o que aconteceu, mas parece que minha teologia, parece que tudo que eu fiz, o pessoal aqui ficou assustado, o pessoal da igreja. Eles começaram a não entender nada do que eu estava falando. Acho que nem eu estava. Gente, fiz assim, ó. Perdão ao pessoal aí que não gosta de um reteté, mas eu entrei no reteté gostoso. Perdão, irmão. E o reteté, para ser gostoso mesmo, tem que transformar a sua vida. Aleluia. Não. Esse é o problema do reteté que não é gostoso. É aquele que não transforma nada. E fiz assim. Falei, cara, eu era incrédulo. E não sabia. Aliás, eu era um disfuncional do reino. Jesus. Aí depois vem o apóstolo Luiz Hermínio. Meu Deus, esses caras só vêem a mim, mas que negócio é esse? Eu estava orando, né? Bonzão, ministrando sobre os pastores. Sepa! Aí eu estou ministrando, me achando. Aí o apóstolo Luiz Hermínio falou assim, pastor, né? Depois que o pastor ministrar, dá uma palavra para o pastor. E lá vem, gente. Seis anos atrás, gente, eu pedi perdão a essa igreja aqui. E o maior problema nosso, que depois que Isaías viu, e o reteté dele foi gostoso e foi de verdade, eu a brasa viva, uma tenaz, aquela pazinha, e a brasa tocou, e a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você está passando por situações difíceis, você fala das suas mágoas. Você precisa ser curado. Você fala dos dissabores. Uma coisa é você contar os dissabores que você está. Outra coisa é você estar amargurado por eles. Aí o testemunho vira testemunho. Então, toda techuvá, toca, transforma e faz você voltar à essência do caráter de Deus. Nosso problema maior é revelar Deus na terra. Nós já temos tudo. Nós temos mega igrejas poderosíssimas, pastores televisivos, nós temos tudo. Televisão nós temos. O problema é manifestar a essência. A brasa veio, toca. E a brasa veio e tocou em mim. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas eu tenho que ter a visão correta de mim mesmo. E eu sei que uma techuvá aconteceu. Meus filhos falaram isso.
Porque minha mulher falou isso. E aí, Isaías então, antes de ser tocado, que quando você vê a glória, você não só enxerga Deus como um rosto desvendado, nós vemos como num espelho a glória do... Então você se vê. Então não adianta, irmão, nós criticarmos isso, aquilo ou aquilo outro. Porque talvez isso esteja revelando que nós não estamos vendo. Quando há realmente uma visão da essência, nós conseguimos nos ver. Você não verá o seu irmão, você não verá fulano de tal, ciclano de tal. Você verá você mesmo. E Isaías diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem Quem que ele viu? Quem que ele viu? Quem que ele viu? Toda a transformação, todo o techuvá que Deus está querendo fazer nesses dias, na verdade, é comigo mesmo. É com você mesmo. Com a igreja do Brasil. Mas nós só vamos realmente ter esse techuvá quando a gente estiver se vendo. Vendo que você está de olho na mulher do vizinho. O Brasil é um dos países mais promíscuos do mundo. E declaradamente se diz um país cristão. Nós não estamos vendo absolutamente nada. Porque se estivéssemos vendo, o número de suicídio de pastores não estaria aumentando. Está aumentando. O número de divórcios de pastores não estaria numa crescente assustadora. O que é que os anjos veem? Está entendendo, irmão? Eu cheguei para a igreja e disse assim, porque Deus toca primeiro em você, líder. E depois ele falou, e habito no meio de um povo. A primeira, você tem que se ver. Você é influência, diga influência. O Senhor te constituiu como liderança é porque você é uma influência. E muito do que está acontecendo é resultado das influências. Então eu entendi que o que estava acontecendo, ao invés de culpar o pastor que saiu, o fulano e tal, era a minha mesmo. Eu sou influência. Alguma coisa no evangelho que eu estava pregando estava meio esquisita a coisa. Estava meio de torcida. Estava sem a visão correta. Eu já estou terminando já. Estava sem a visão correta. E aí eu fiz o seguinte, irmão. É simples fazer isso? Não. Talvez a maior dificuldade da gente realmente provar depois que vê uma techuvá é desdizer o que a gente disse. Não sei se existe esse termo, me perdoe os professores de português. Tal. Existe? Ok, obrigado. Se não tem, inventei agora. Coloca aí no... Talvez o maior problema nosso, gente, seja desdizer. A gente até dá uma capa bonitinha
de teologia e tal, a gente usa uns termos no hebraico, e não sei das quantas, para ver se a gente, na verdade, tira a responsabilidade nossa, não estou dizendo com todos, em tese, ok? A responsabilidade nossa de dizer assim, para aquele que você liderava, fiz besteira. Eu fiz burrada, vocês estão tudo impuro, mas porque também o meu lábio é impuro. E por que Deus quer restaurar os lábios? Porque Ele quer restaurar a voz profética. E a voz profética desse tempo vai falar exatamente quem é o Senhor. Não vai somente falar, porque ela terá a experiência de transformação. E aqueles que nos cercam vão dizer, aquele fala como quem tem autoridade. Então, acho que a maior dificuldade nossa foi a minha, talvez não seja a sua, a minha foi, porque eu sou um camarada orgulhoso pra caramba, e cabeça dura, né? A minha mulher disse que foi Deus que quebrou a minha cabeça com a marretona, né? Então, né, filha? Olha lá a carinha dela. Eu cheguei para todo mundo que está aqui, ficou aqui na comunidade local. Quando não fiz no geral, fiz pessoalmente. Teve alguns cultos que eu fiz geral. Talvez essa palavra aqui que eu estou dizendo sirva para você. Porque senão a gente vai ficar aí, irmão, dizendo assim, ó, agora encontramos a teologia tal. Só que eu já vi esse filme, eu tenho 24 anos de ministério. E ó, a história, em algumas coisas, ela é cíclica. E aí nós vamos ser um modismo. Porque a gente vai falar que viu e não viu coisa nenhuma. Se você viu, você vai pedir perdão pelas burradas que você fez. Em vez de ficar falando assim, agora é o reino, agora é não sei o quê. Agora a gente encontrou. Será? Será que você viu mesmo o reino? Se viu, Isaías viu, ele falou, ó, boca suja, impura. Deixa eu ficar longe aqui, senão vou fazer uma cobertura no pão. Agora você entendeu. Agora você entendeu. Boca impura, boca suja, boca, ou seja, que não fala exatamente o evangelho do reino, boca que não retrata o que o reino é, o que o rei é. Porque aquela era uma época, meu querido, de apostasia. O rei Uzias conduziu o povo para uma apostasia. O capítulo 5 de Isaías tem 5 ais, pelo menos, ou 6. Até alistei, deixa eu ler rapidamente para você aqui, ó. Primeiro ai foi contra os ricos avarentos. E eu falei aqui para a minha igreja assim, ó. Mas não é porque eu gosto de coisa organizada, porque tem gente confundindo, né? Tem gente confundindo simplicidade com coisa desorganizada. Não, porque eu sou do reino, então eu vou andar de qualquer jeito, vou fazer as coisas de qualquer jeito. Você é palhaçada, já vi esse filme? Esse Jesus hippie aí que o pessoal tá... Fique à vontade, seja quem você é, e deixa o seu irmão também ficar como ele quer. Alô? Porque para nós não interessa como o irmão se veste ou não se veste, desde que não seja indecente. Se ele gosta de terno e gravata, para de falar dos outros que gostam de terno e gravata. Você não falou que agora é livre? Deixa ele livre! Para com essa palhaçada! E vamos nos preocupar com a essência, com aquilo que realmente é o reino de Deus. E não agora, sabe o que nós estamos fazendo? Tem uns jovens agora que tem a modinha da... Já viu? A igreja da barba. Todo mundo tem barba. E quem não tem barba, meu irmão, parece que não é muito aceito. Já reparou, não?
Só que meu filho, olha aqui jovens, ó. Eu já vi ciclos de moda, eu tenho 49 anos. Então quer dizer, eu já vi ciclos de moda irem e voltarem. O que vocês estão falando que é novo agora? Ah, para. Vamos parar com isso, gente. Vamos preocupar com a essência do reino, amém ou não? Por que eu tenho que vir com uma camiseta surrada se eu não gosto? Bem, você gosta. Ah, mas eu acho assim, eu acho que o evangelho é esse problema teu, que se dane você. Porque não é isso que nós estamos dizendo? No reino, cada um tem o seu propósito. Cada um também. Eu fui na igreja da pastora. É reteté aquela igreja lá. Briga com eles, né? Ela veio falar para mim, cheia de dedo, né? Falou assim: e aí, pastor, o que o senhor achou? Apóstolo. Falei assim: sejam vocês mesmos, nunca mudem. Porque sua igreja é feliz. Nós não vamos ficar mudando uma igreja aqui ali. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui tem cara de reino. Essa aqui não tem cara de reino. Essa aqui. Meu irmão, eu fui numa igreja que o pastor, ele gaguejou mais do que falou, só porque ele queria mostrar para mim que a igreja dele tinha uma linguagem de reino. Que isso? E aí ele pegou umas pregações de alguém famoso aí do reino, porque eu não quero falar o nome, não precisa. E ele começou a usar aquelas frases, mas você via naturalmente que a igreja dele... Irmão, para quê, irmão? Nós somos únicos, aleluia, não. Deus não perdeu tempo em nos criar e nos gerar, irmão. Quer dizer que agora nós temos a nova revelação. Já vi esse filme. Agora, se nós realmente vimos o reino, nós não vamos comer carne sacrificada a ídolo porque escandaliza o irmão. Pessoal que gosta de tomar um goró. É sempre a mesma pergunta. Beber é pecado, não é? Encheu o saco isso já, gente. Há coisas mais importantes. Uma pessoa perguntou para mim assim: o senhor gosta de beber? O senhor vai beber? Eu falei: não. Mas por que o senhor não vai beber? Porque eu gosto. É isso. O senhor é religioso, então. Eu falei: não. É pecado? Eu falei: não. Você não vai beber? Porque eu gosto. O livre, ele sabe dizer não para aquilo que ele gosta. Esse é o livre. Esse é livre, irmão. Esse é o meu conceito de livre, não sei o seu. Então, irmão, nós temos que começar por nós, amém? Eu aposto errado, depois vai consertar, né, daqui a pouco. Ok. Então, em vez de ficar falando, agora aqui é reino, aqui é... Ih, irmão, já vi esse filme, irmão. Eu vim desse filme aí, agora é... Eu sou 12, eu sou... O problema era o 12? Não, o problema era a minha vaidade e ignorância no que diz respeito a conhecer o Senhor. Porque dentro do homem 12 existem homens de Deus profundos e sérios. Nós temos que parar com isso. Eu conheço muitos deles. Não é reino, irmão. Deixa ele tocar o nosso lábio primeiro. Você agora não canta 12, mas você canta: eu sou reino. Eu estou na mesma. Criou mais uma religiãozinha. E Deus não criou nenhuma religião. Eu aprendi já. Nem a religião chamada reino, porque reino não é
gente olhar para a essência que é Ele que nós vamos criando, meu irmão, essa palhaçada toda acaba. E aí nós vamos ter a experiência real de dizer assim: mulher, eu te traí com os meus olhos, com os olhos. Eu adulterei com os olhos. Porque Jesus nunca tratou nada de fora para dentro e de dentro para fora. E mais uma vez, quando Isaías viu o Senhor, aquele que é o mecanismo daquilo que sai de dentro, porque a boca fala do que está cheio o coração, o mecanismo foi tocado, mas na verdade ele estava falando de algo dentro. Algo dentro. Jesus nunca tratou nada de fora. Eu sou um homem de métodos. Eu estudo métodos. Os métodos, pode ser o método do reino agora. Alguém me perguntou assim: como é que ativa o evangelismo? Eu falei: eu sei lá. Ele cria uma programação. Como é que o senhor fez na sua igreja? Eles identificaram em Deus sua vocação e estão indo. Não tem programação? Tem alguma que eles criam, inventam aí. Mas é assim bagunçado? Não, não tem bagunça nenhuma não, irmão. Não tem que... É isso mesmo, meu apóstolo? É para onde o senhor está me levando? Ou o senhor está me levando para mais uma religiãozinha? Eu estou lhe perguntando, porque alguém já disse: pergunte ao seu líder aonde você vai estar daqui 5 anos. Aonde eu vou estar, meu líder, daqui 5 anos? Numa nova religião? Ou eu vou estar vivendo verdadeiramente aquilo que eu vi e experimentei em São Paulo, Taubaté? Se não é religião, não é religião. A palavra religião significa tentativa. Todo ser humano tem uma tentativa de alcançar o ser divino, porque nasceu com essa necessidade depois do pecado. Mas eu fui unido em Cristo. Eu não tenho necessidade de absolutamente mais nada. Eu não sou carente, eu sou suprido. Ou é isso, ou... Amém, queridos. 2 coisas para encerrar. A outra coisa que... O outro ai que acontece. Primeiro foi os ricos avarentos. Eu disse aqui para essa igreja aqui, eu falei assim: nós criamos uma igreja de burgueses pobres no meio dos pobres. E por isso os pobres não vêm. Você entendeu minha frase? Segundo ai é dos amantes do prazer. Diga comigo: amantes do prazer. Prazer passa. Experiência com Deus, de ver. Por isso que Isaías viu mesmo. Essa traz mudanças para você que vão jorrar para a vida eterna. E não é no céu não. Quarto, os pregadores de doutrina falsa. Foi o outro ai. E eu vi que eu não estava pregando o reino de Deus. Quinto, os presunçosos. Ai dos presunçosos. Porque o rei Uzias era presunçoso. Então no reino, eu não vou ser presunçoso. Há perigos enormes, historicamente falando, quando alguém diz assim: agora eu tenho uma perfeita revelação.
E a revelação, ela vai... Texto. Os juízes injustos. Juízes, na Bíblia, faziam parte do quê? Do povo de Deus? Então nós não podemos viver de novo. Líderes, pastores, juízo injusto. Por isso que eu cheguei para o pessoal e falei assim: você quer me dar primícia? Amém. Quer reconhecer? É com você. Mas a obrigatoriedade não revela o amor. Por quê? Aquilo que o apóstolo falou ontem, ensinou ontem. Porque eles queriam me dar para benefício. Porque eu passei a imagem para eles de que se eles não dessem, se não dessem, eles não seriam prósperos. Não é assim? Alguém já fez isso aqui? Deixa eu ver. Alô? Os que... Eu ensinei eles a barganhar. Não com Deus, comigo. Como sacerdote. Para liberar a bênção para eles. Só que o sumo sacerdote já liberou a bênção para eles. Vamos ver o reino mesmo. Eu falei para eles: parem de me dar primícias. Se for dessa forma. Por quê? Porque eu não estou acima de você. Estou sentado à mesa junto com você. Você quer fazer uma oferta na minha vida, como seu irmão mais velho que tem te abençoado, como fez feito lá em... Amém. Está reconhecendo Jesus e... Aleluia. Bora. Até porque Deus ama quem dá com alegria. Eu falei assim: pare. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é Babilônia. Babilônia é que estabelece impérios e pessoas sobre pessoas. E eu disse para ele: eu não estou sobre você. Existe alguém que está sobre você. Jesus Cristo. No reino todos são sacerdotes. Existe um sumo sacerdote. Você pode aplaudir a ele? Essa é a minha história. Mas o senhor não vai encerrar? Vou. Vou encerrar dizendo o seguinte. Quando você vê, pregaram ontem aqui, você começa a ouvir a voz. Diga comigo: quando eu vejo, vai dar arrepio em alguns agora. Diga: quando eu tenho uma experiência real, genuína, com a essência que é sobrenatural. É sobrenatural. Sobrenatural. Porque você não pode mudar a si mesmo. Então é sobre o natural. Você é sobrenatural. Tem essa experiência. Você ouve assim, ó: a quem enviarei? O apóstolo Victor gritou lá em São Paulo. Ele disse assim: Daniel! Só faltou dizer: você é um desses jumentos.
Era um zoológico completo lá em São Paulo. Obrigado, meu apóstolo. Não foi o Senhor, foi Deus. Através da sua vida. Porque eu ouvi. Você quer viver o seu propósito? Você precisa ver. Muita gente precisando ver. Você está vendo as informações. Esta é a era da informação. E só vai ser bem sucedido quem souber polir as informações. E no reino, a informação que você precisa é a voz de Deus. Isaías disse assim, que ele ouviu. E ele disse, e quem ouve, diga, quem ouve, consegue atender. Ah, por que eu não consigo fazer a vontade de Deus? Você ainda não ouviu. Para que você ouvir mesmo, para que você vê quem é o Senhor, você ouvir mesmo, irmão, é a experiência mais marcante da sua vida. Aleluia. Espero que a minha história foi para alguém aqui. Por quê? Porque essa geração vai manifestar. A natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você sabe o que está acontecendo, meu apóstolo, depois que aquilo aconteceu lá em São Paulo? Foram duas experiências. Primeiro, que ativaram isso na minha vida. Primeiro foi o apóstolo Dan Duque, não Agenor Duque. E depois em São Paulo. Eu entendi tanto que eu estou suprido, que a glória de Deus está em mim. Não sou melhor nem pior que você, ok? Só estou contando uma experiência, amém? Que eu coloquei no meu coração que aonde eu estou, a glória de Deus se manifesta. Eu estava em São Paulo, no aeroporto em Campinas, quando eu fui tomar um cappuccino, a mulher começou a chorar e a falar da vida dela para mim no aeroporto em Campinas. E os filhos vão manifestar a glória de Deus. Eu acredito que cada um de nós aqui, porque a igreja não tem parede, nós aqui prendemos aqui. E eu tenho falado isso aqui, nós vamos estar andando e o reino vai estar se manifestando. Você vai estar na praia com aquele sungão seu verde neon. E Deus vai usar você para levar vida para alguém. Isso não tem a ver se você é do ministério de evangelismo, não sei o quê, porque Jesus Cristo viveu os 5 ministérios. E Jesus Cristo é a nossa essência. Um dia esses títulos todos vão acabar. E Cristo, que viveu os 5 ministérios, vai se manifestar em todos nós. Eu acredito nisso. E quanto mais acredito, foi o Senhor que tem me ensinado isso. O Senhor é o culpado dessa bagunça. Alguém fala para mim, o que o senhor acha do dízimo? Eu digo assim, essa discussão que vocês estão fazendo é uma palhaçada. Eu não preciso que ninguém fale para mim, nem que dê dízimo. Não estou sendo presunçoso. Aguarde, eu já vou. Porque para mim, tudo
Eu entendi, irmão. Estou falando sério, estou falando a experiência que eu tenho. Se ele pede 11%, não me pertence. 12%, 13%, 15%. Existem homens de Deus que vivem com 10% e dão os 90%. Para com isso. Você quer ver outra coisa que melhorou minha família? Porque eu ouvi: quem enviarei? E enviar é você passar a essência dele. Isaías, depois dali, leia, falou do servo que é Jesus. Falou do Jesus libertador em Isaías 61 e que cura. Poderoso no Espírito. Vocês vão, e eu, se tivermos a visão da essência, nós vamos manifestar a essência onde nós formos. Eu acredito nisso. E nós vamos crescer de glória em glória. Que negócio é esse que a gente vai ficar assim? Eu vi alguém dizendo assim: você quer dar uma de perfeito? Quero, claro que eu quero. A Bíblia diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então eu quero ser perfeito. Mas não perfeito segundo o meu modelo. Perfeito segundo o modelo do céu. Eu quero sim ser perfeito. Eu acredito, irmão. Você vai estar andando e você vai dar dinheiro para os pobres, sem ninguém mandar. Quando não, você vai dar emprego para os pobres. Eu acredito, irmão, em cura, milagres. Apóstolo esteve lá em São Paulo, numa das igrejas. Eu vi um grupo de jovens que são limpadores de carro, guardadores de carro de uma igreja. E os irmãos lá levaram os guardadores de carro para dentro da igreja. O apóstolo orou por prosperidade. Eu acredito em prosperidade da palavra, porque tudo o que nós temos vem dele e para ele. A questão não é a prosperidade, a questão é o que você faz com ela. Amém? E melhorou minha casa. Irmão, desculpe. Pare com esse negócio de ficar dividindo sua vida. Primeiro Deus. Tem uns pregadores famosos de família. Os caras fazem assim: primeiro Deus, depois família. Agora mudaram: Deus, trabalho. Não, já está comprovado que isso é uma besteira. Para com esse troço, irmão. Primeira pregação que eu ouvi do apóstolo Vitor, ele me escandalizou. Negócio de esperma. Que troço esquisito é isso? Para com essa palhaçada. Hoje eu estou com a palavra, estou aproveitando. É mandar levantar a plaquinha? Ok. Tá fazendo sentido para você? E um dia eu parei com isso. Eu vou te contar. Primeiro Deus, o reino de Deus. E depois, o reino de Deus. E depois, o reino de Deus. E depois, o reino de Deus. Mas por quê? Mas por que o senhor não faz mais isso aí? Porque não se concebe viver reino sem família. Então eu não preciso. Quem é que vai estabelecer, segundo Gênesis, o reino na terra? Famílias revelam o reino. Pastores, eu ouvi alguns dizerem assim, e lá atrás, na igreja congregacional, eu caí nesse erro. Mas bem lá atrás, depois eu aprendi. Eu tenho ensinado para a galera aqui. Quando você fala assim, ó, agora eu tenho que cuidar melhor da minha família, isso já está revelando algo. É sinal que você não cuidou. E geralmente nós fazemos isso, não, os líderes aqui não fazem isso porque são pessoas entregues. Mas geralmente o que acontece quando a gente fala isso, as pessoas interpretam assim: então eu vou abandonar um pouquinho as coisas do Senhor. Porque quer queira, quer não, nós temos consciência que
trabalhar na comunidade não é tudo que o Senhor quer. Mas a Bíblia diz que os fracos nós sempre teremos conosco. Ele não entende ainda. Basta nós pararmos de departamentalizar. Não existe reino sem família. Não existe reino sem trabalho. Não existe reino sem serviço ao corpo. E aí como é que eu vou viver? Relax, irmão. Por quê? Quando eu estou beijando a minha mulher, ontem não deu que eu cheguei resfriado. Mas eu estava doido para dar umas beijocas bem... Cara, sinceridade, não é porque ela... Alguém que mandou ontem aqui, não foi? Teve um pastor que mandou aqui? Vai para casa. Eu peguei, mas aí lembrei. Está de pé, queridos. O que é que os anjos veem? Obrigado, queridos, por vocês estarem aqui. Vocês me ensinaram muito. O que é que os anjos veem? E o que é que você está vendo que você não se prostra? Deus abençoe sua vida. Apóstolo Victor.